Salve família, muito bom dia. Eu tô aqui da minha base. Tô com um livro que eu tô lendo da Lucilena Galvão, Agenda Estoica. Eu vou estar lendo aqui 10 minutos. Eu vou colocar um timer aqui, 10 minutos. São 7h46 da manhã. E vamos que vamos, família. A constatação, no nosso caso, a constatação no caso do nosso progresso na vida é uma avaliação da nossa consciência à noite, todos os dias, com um pequeno diário. A constatação, no caso do nosso progresso na vida, é uma avaliação da nossa consciência à noite, todos os dias, com um pequeno diário. Imagino que você esteja se questionando agora. É necessário que seja feito à noite? Sim. Escrever um pequeno diário, registrando o que você fez durante seu dia, precisa ser feito à noite. Se postergar essa tarefa para o dia seguinte, você poderá acordar atrasado, receber uma ligação ou ter de lidar com alguma emergência. Cerca de 70% das pessoas não vão concluir essa tarefa, se não mais. Portanto, adiá-la para o dia seguinte não é o melhor caminho. Antes de dormir, você pode atrasar o sono por 5 minutos. Agora você pode pensar: não dá, não tenho 5 minutos, não aguento mais, tenho que dormir. Mas se alguém dissesse que há pudim de chocolate na geladeira, você responderia: ah, não estou tão cansado assim. Esse é o teste do pudim de chocolate e ele costuma ser infalível. Ou seja, todos temos 5 minutos. Trazer consciência para dentro do nosso dia é a nossa balança de evolução moral, psicológica e espiritual. Por isso é tão importante. Passar todo dia como se fosse o último, sem agitação, sem moleza, sem falsidade. Nisso consiste a perfeição dos costumes. Epiteto. Bora. Percebemos como esse pensamento é bastante semelhante à reflexão que fizemos há pouco sobre a ideia de Sêneca. Viver cada dia como se fosse o último significa viver sem pressa e sem pausa, sem agitação e com constância. Agora, concentre-se comigo neste momento, no dia de hoje. Se soubéssemos que vamos morrer amanhã, o que estaríamos fazendo? Deveríamos ter a serenidade e a tranquilidade para dizer que estaríamos aqui fazendo exatamente o que estamos fazendo agora. Eu estaria aqui aprendendo sobre assuntos que podem me ajudar a me tornar um ser humano melhor. Mesmo que eu tivesse poucas horas de vida, valeria a pena usá-las assim. Correto. Se você também é capaz de dizer isso, fique tranquilo, você está no lugar certo. Se sentir a necessidade de correr para outro lugar, talvez você tenha pendências a resolver. É possível que não esteja vivendo cada dia com intensidade suficiente para colocar a cabeça no travesseiro e desfrutar de um sono dos justos, com todas as suas pendências resolvidas, em paz com o céu e com a terra. Portanto, esteja atento a isso também. Para você conseguir dormir bem, né, família? Vamos embora. Neste pensamento, também observamos a necessidade de viver todos os dias sem inércia, sem adiar o que precisa ser feito e sem falsidade. Em paz, com o dever de ter um coração transparente e de ser absolutamente fiel à verdade. Pois o progresso humano é em direção à sabedoria, e a sabedoria é a verdade. Então, se estou agindo com sinceridade, sem enganar ninguém, nem a mim mesmo, posso ficar tranquilo de que vivi bem o dia de hoje? Se a resposta for sim, posso garantir que foi um dia bem vivido. Você terá direito ao sono dos justos. E é literalmente isso. Caralho, brabo. Não vou dizer que não existem outras razões para que alguém perca o sono, mas devemos considerar a questão de não estarmos sendo coerentes, de nos sentirmos poucos fiéis ao que acreditamos. Talvez usando uma máscara e não assumindo exatamente quem somos. Isso causa insônia, gera um estado de desconforto mental e mesmo que você durma, dorme mal.
transferindo para dentro da consciência onírica o estado em que você está na consciência de vigília. Até o sono físico pode ser prejudicado pela incoerência quando esta é percebida, detectada pela consciência. Vamos observar essa mesma questão por um ângulo ligeiramente diferente. Veja, se hoje tivesse sido meu último dia, como eu avaliaria a maneira que eu vivi? O que permaneceria? O que mudaria? Este exercício deve ser feito sem planejamento. Por exemplo, hoje à noite. Sente-se e imagine o que você fez durante o dia e reflita. Se eu quisesse ter um dia absolutamente coerente com o meu sentido de vida, com o meu propósito, com a minha identidade, o que eu retiraria desse dia? O que eu faria de forma diferente? O que eu acrescentaria para torná-lo melhor, mais completo e melhor? Estaria perfeitamente alinhado com o lugar em que eu estava? Com a companhia das pessoas com que eu estava? Talvez fosse necessário polir algumas arestas, aperfeiçoar alguns comportamentos ou somar outros. Imagina que interessante seria visitar uma segunda versão aprimorada do dia de hoje. Você pode estar pensando, por que chorar o leite derramado? Já vivi esse dia. Não se trata de remoer o que foi vivido, mas sim de criar, no plano da imaginação, o dia mais perfeito que esse. E para que mudanças nasçam em sua vida no futuro, elas precisam primeiro surgir no plano da imaginação. Portanto, ao imaginar um dia melhor do que aquele que foi vivido, você o torna realidade no plano mental, tornando sua incorporação à vida real muito mais possível. Let's go, tropa. Imaginem seus dias melhores do que tenham sido. Tenho certeza que vai ser melhor. Combater hábitos negativos. Espaçá-los, ganhar cada dia sem eles. É isso aí, família. Este pensamento é bastante interessante. E para nos aprofundarmos na reflexão sobre ele, voltarei ao exemplo anteriormente citado sobre dieta para emagrecimento. Peço desculpas às pessoas sensíveis a esse assunto, mas é um exemplo perfeito para ilustrar a reflexão que faremos a seguir. Imagine que alguém planeja iniciar uma dieta na segunda-feira, já que existe o consenso geral de que esse é o dia perfeito para começar uma dieta. Após planejar, encher a geladeira de frutas e organizar tudo que pode ser consumido, no primeiro dia essa pessoa cai em tentação e consome um chocolate. É bastante comum que, diante desse revés, ela pense: agora que cometi esse erro, deixarei para lá. E acabe por consumir a caixa inteira de chocolate. É exatamente nesse ponto que gostaria de chegar. Quando alguém comete um erro, perde uma batalha, mas não a guerra. É possível recomeçar no dia seguinte e ainda assim considerar como uma vitória o fato de ter consumido apenas um chocolate no dia de hoje, quando antes consumiria 5 ou 6. É um de cada vez, um pouquinho de cada vez, família. Tipo, de uma vez, sem colapso, tá ligado? Vambora. Aqueles que já foram pais se recordam do momento que a criança dá os primeiros passos. Eu mesmo tive 2 filhos e lembro-me bem desse momento. Isso a Lúcia Helena Galvão falando. Eu mesmo tive 2 filhas e lembro-me bem desse momento. Quando minha filha mais velha deu o primeiro passinho, fiz um bolo e convidei toda a vizinhança para comemorar. Com paciência, aguardei que ela desse o segundo passo. Quando isso aconteceu, fiz outro bolo e, mesmo que a vizinhança já estivesse se escondendo de mim, os chamei novamente. Por quê? Porque os pais celebram cada pequena vitória da criança. Sabemos que isso é muito estimulante para ela, é positivo e dá forças para continuar evoluindo. Se a criança dá um passo e cai, pelo menos ela fez algo, não é mesmo? O mesmo se aplica ao exemplo que mencionei anteriormente. Se antes o comportamento habitual era consumir 5 ou 6 chocolates, comer apenas um já é uma vitória, entendeu? Já é uma vitória, já. Devemos ter paciência conosco. Dentro de nós há uma criança assustada, ainda em formação, que precisa ser guiada passo a passo.
Devemos conduzir esse processo sem pressa, respeitando o ritmo dessa criança. Julgar que esse passo é insuficiente, que deveriam ser dados 2 ou 3 passos, pode fazer com que essa criança não dê mais nenhum passo. Precisamos ser prudentes. Bateu 10 minutos, família. Vou botar mais 5. Mais 5, família. Vambora. Mais 5. Precisamos ser prudentes, sabendo celebrar cada pequena vitória. Se alguém começa uma dieta na segunda-feira e acaba comendo apenas um chocolate, ou se come na segunda-feira e não come na terça, mas volta a comer na quarta, já houve uma evolução em comparação ao padrão anterior de consumo diário. É fundamental estimular comportamentos positivos. Yeah! Assim como se estimula uma criança celebrando as pequenas conquistas. Repito, não se abandona uma guerra por perder uma batalha, não faz sentido. Portanto, devemos espaçar os hábitos negativos e ganhar cada dia sem eles. E se voltarmos a errar? Bem, agora serão 2 dias sem nos livrar deles. Se errarmos novamente, serão 3. Mas se acertarmos, brindaremos as pequenas vitórias. Vamos refletir sobre isso. Quando eu me proponho a algo e falho, desisto da proposta ou continuo lutando? É um próximo tópico. Durante muitos anos, gravei palestras. No início, isso foi uma verdadeira novela para mim, pois tinha muito medo das câmeras e não estava acostumada. Como professora, meu ambiente rotineiro era a sala de aula, onde leciono há mais de 35 anos. Então, quando precisava fazer uma gravação e pronunciava uma palavra errada ou gaguejava, queria apagar tudo e recomeçar. Foi muito difícil para minha equipe me convencer que era possível editar, cortar o erro e continuar. Pois imagina que refazer uma gravação de 3 horas. É evidente que não teria produzido muitos materiais dessa forma. Tive que aprender a não dramatizar os erros e continuar avançando. Yeah! Recuperar a esperança e não me deixar abater. Isso aí. Precisamos nos questionar se temos essa capacidade, pois, senão, não avançaremos muito. Exercícios. Prosseguiremos agora com exercícios sugeridos. Recomendo que, após lerem e fazerem reflexões, façam suas próprias análises, além de que foram sugeridas. Imaginem o que pode ser refletido sobre os pensamentos que abordamos e usem esses exercícios como base. São esses. Coloque uma meta por dia, um ato de generosidade, um ato de bondade, um aprendizado. Bora, família. O que aprendi hoje? O dia permitiu o meu crescimento? Chegou a noite e eu percebi que não aprendi nada. Esse é o momento de tomar a atitude, conversar com alguém que tem algo para me ensinar ou ler um livro, mas não se deite sem tomar essa iniciativa. Se preferir começar com a generosidade e perceber que não teve nenhuma ação generosa, pegue seu telefone e envie uma palavra de carinho para um amigo com quem não fala há muito tempo ou que possa estar precisando de você. Estabeleça como regra: não me deitarei sem ter feito isso. Cada pequena ação é como um grão que você está plantando. E existem muitas parábolas. Que falam desse conceito, em que cada grão, ao longo do tempo, forma uma montanha. Lembre-se que um dia não pode ser vazio, destituído de qualquer propósito. Portanto, recomendo este exercício por pelo menos um período de tempo. Os exercícios podem ser temporários ou podem ser incorporados à vida permanentemente. Por exemplo, vou passar todo esse mês fazendo um ato de generosidade por dia. Isso pode ser praticado por uma semana, um mês ou um ano, e até mesmo por anos, muitos anos, como uma disciplina. Observe como você se sente e como as pessoas ao seu redor se sentem. Observe como isso oferece oportunidades para que no dia seguinte você sinta ainda mais estimulado em fazer coisas ainda melhores, e assim por diante. Observe os efeitos que essa prática produz. Fazer um diário onde avalio à noite o que eu fiz no meu dia em relação ao meu propósito de vida.
Fazer um diário onde avalio à noite o que fiz no meu dia em relação ao meu propósito de vida. Isso aí. Adiante, voltaria a falar sobre isso. Pitágoras, por exemplo, exigia que seus discípulos mantivessem um diário em seu museu pitagórico. Isso nos ajudará a ter um sentido claro de vida e todos os dias observar se caminhamos em direção a ele. Vambora, família. Vamos terminar só essa parte aqui. Vambora. Isso nos ajudará a ter um sentido claro de vida todos os dias. Observar se caminhamos em direção a ele. Permanecemos parados ou damos um passo em direção contrária. Comece a estabelecer um diário no qual não escreva banalidades, mas compare seu dia com seu propósito de vida. É fundamental. Fazendo uma analogia com um dos nossos exercícios. Fazendo uma analogia com um dos nossos exemplos que estamos. Fazendo uma analogia com um dos exemplos que estudamos anteriormente, isso significa que você está tendo a coragem de subir na balança, começando a avaliar o deslocamento da consciência. Não tomar a derrota em uma batalha como se fosse a perda da guerra. Não tomar a derrota de uma batalha como se fosse a perda de uma guerra. Não me aprofundarei nesse exercício, pois já discutimos amplamente sobre eles em parágrafos anteriores. Aqui encerramos nossa primeira ronda. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de destacar a importância de reservar um tempo para colocar os exercícios em prática e anotar as conclusões que surgirem. Tome nota em seu diário pessoal ou em qualquer outro local adequado para registrar as reflexões decorrentes dessa experiência. Vamos que vamos, família. Muito obrigado se você ficou aqui até o final. Um beijo no coração de vocês e até logo mais.